Deus não vai desamparar você. Por pior que seja a dor que você esteja passando, por pior que seja a crise que você esteja vivendo, por mais profundo que seja o vale, por mais escura que seja a noite, Deus vai estar do seu lado, Deus vai fortalecer, Deus vai animar, Deus vai consolar, Deus vai preparar você, Deus vai transformar você à imagem do seu Filho. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para Ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só: desde o mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Reflexão do dia. Mateus 6:33 e 34. 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Receba os frutos da gratidão oferecida a Deus. A gratidão muda tudo. Irmãos amados, nós vamos então abrir a palavra de Deus na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, versos de 1 a 10. Segundo Coríntios 12, de 1 a 10. O apóstolo Paulo escreve o seguinte: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatada até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para esbofetear-me, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Eu quero pensar um pouco então com vocês sobre as glórias e os sofrimentos da vida cristã. Bom, vocês todos sabem que o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ficou 1 ano e 6 meses em Corinto, que era a capital da província da Acaia. Uma cidade que fica entre o mar Egeu e o mar Jônico, uma cidade que era uma espécie de encruzilhada do mundo, uma cidade extremamente promíscua na época, uma cidade de um comércio febril, e ali Paulo passou 18 meses plantando aquela igreja. De certa forma foi a igreja que mais deu trabalho para Paulo, e foi a igreja que mais Paulo amou. Naquela igreja Paulo chegou a ser chamado de impostor. Quando ele saiu e foi para Éfeso,
falsos apóstolos rondaram aquela igreja e começaram a espalhar naquela igreja que Paulo não era um apóstolo legítimo, que Paulo não era um apóstolo confiável, que Paulo não tinha tido as experiências arrebatadoras como credenciais para o seu ministério. Eles queriam, de certa forma, falsear o ministério de Paulo, lançando sombras sobre o ministério dele, para desta forma enredar aquela igreja em quem Paulo tinha tanto investido. E Paulo então precisa escrever esta carta, a segunda carta, nós temos aqui, para fazer uma defesa do seu apostolado. De todas as cartas que Paulo escreveu, esta é a carta mais pessoal. E esta carta, em grande parte, é uma espécie de autodefesa do apostolado de Paulo e uma defesa do Evangelho. E então, para defender-se e defender o próprio Evangelho, o apóstolo faz uma coisa que ele não gostava de fazer. Ele quebra suas próprias regras. E ele começa exatamente dizendo isso: se é necessário que me glorie, ainda que não convém. Ele não gostava de se gloriar. Ele não gostava de exaltar a ele mesmo. Ele não fazia dessas coisas magníficas que ele tinha experimentado, milagres extraordinários, essas revelações insólitas, como bandeira do seu ministério. Mas já que eles questionavam que ele era um apóstolo e que não tinha as devidas credenciais, ele precisa fazer isso, embora pedindo desculpa por fazê-lo. E então, ele trata neste texto que lemos, primeiro das gloriosas visões, e contrapõe isso, revelando a nós seus amargos sofrimentos. É sobre esses dois assuntos que nós vamos tratar nesta noite. Vejamos em primeiro lugar as visões de Paulo. As visões de Paulo. Primeiro, vamos olhar a procedência dessas visões. Olha comigo o verso 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei às visões e revelações do Senhor. Bom, vocês sabem que Paulo teve algumas visões, né, ao longo do seu ministério. A primeira delas foi exatamente no dia da sua conversão, quando ele caminhava para Damasco, e o próprio Senhor Jesus Cristo aparece a ele numa visão majestosa, derrubando-o ao chão e trombeteando desde as alturas aos ouvidos da sua alma: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrares contra os aguilhões. Depois Paulo tem outras visões, como ele teve em Troade: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ele tem outra visão, como teve em Corinto: fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Como outra visão que ele teve em Jerusalém: coragem, Paulo, porque assim como você deu testemunho aqui em Jerusalém, eu quero que você dê testemunho também em Roma. Mas ele escolhe, dentre tantas outras visões, esta visão: a visão de ter sido arrebatado até o terceiro céu. E ele diz que esta visão não foi uma experiência mística que ele mesmo elaborou no seu coração, mas é uma revelação do próprio Senhor Jesus. A procedência divina não é humana, não é um sugestionamento psicológico, é uma ação de Deus na sua vida. E aqui nos versos 2 a 4, ele então passa a descrever estas visões, como você pode ter percebido na leitura. E eu destaco aqui, irmãos, algumas coisas. Primeiramente, Paulo não faz destas visões a plataforma do seu ministério. Há muitos obreiros hoje que querem impressionar as pessoas, fazendo dessas experiências, algumas delas nem tanto verdadeiras, para impressionar as pessoas, para arrastar gente
para sua própria autoadmiração. Paulo não fazia isso. Como foi dito aqui que o centro do culto é o Senhor Jesus Cristo, o centro do ministério de Paulo era o Senhor Jesus Cristo. Ele não tinha outra pessoa para exaltar a não ser o seu Senhor. E não faz parte do ministério nem de Paulo, nem deveria fazer parte do nosso ministério, qualquer atitude de autoexaltação. Nós só temos um Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. E Paulo mostra isso já no verso 2, quando ele, ao descrever esta experiência tão gloriosa, o faz na terceira pessoa. Conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado. Mas que homem é esse? Era ele mesmo. Ele pode dizer, há 14 anos eu fui arrebatado. Ele não estaria mentindo? Ele não estaria falando uma inverdade? Era até dentro de um contexto permitido, porque ele estava se autodefendendo. Mas para tirar os holofotes de si mesmo, ele coloca o registro na terceira pessoa. A visão é uma coisa tão gloriosa que ele nem pode saber exatamente se ele estava no corpo ou fora do corpo. O certo é que ele teve esta visão magnífica. A grandeza das visões, veja você que ele foi arrebatado ao terceiro céu. O que é o terceiro céu? Alguém já disse que o primeiro céu é esse que você olha para as alturas e vê o céu estrelado, ou o sol a pino, as nuvens dançando ao sabor do vento. Ou você pode ver o segundo céu, que é o céu sideral, esse universo fantástico, extraordinário, que se imagina ter mais de 93 bilhões de anos-luz. Mas o terceiro céu é exatamente o paraíso, é a habitação de Deus, onde está o trono de Deus, e para onde nós iremos para habitar com o Senhor para sempre e sempre e sempre. Para Paulo o céu não é algo fantasioso, mas uma realidade inegável. E ele então descreve de maneira tão linda essa ida dele ao paraíso, para ouvir coisas extraordinárias, para ver coisas magníficas. E é curioso, irmãos, que tendo uma visão tão extraordinária como essa, Paulo não sai pelas igrejas dando esse testemunho, porque hoje tem muita gente que sai pelas igrejas dando testemunho, que eu fui para o céu, que foi arrebatado ao céu, que até foi ao inferno, e faz disso a sua bandeira, faz disso o seu ministério. E embora Paulo tenha tido uma visão real, factível, ele não faz disso a bandeira do seu ministério. Ele não convoca multidões para ouvir o seu testemunho arrebatador. Aliás, vejam vocês, ele mostra o perigo das visões nos versículos 5 e 6. Você pode ler comigo 5 e 6, vamos lá? Vamos juntos? De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me, para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Então, Paulo está me mostrando uma coisa aqui. Nunca faça de você mesmo o centro do seu ministério. Não chame atenção para você. Não busque os holofotes para você. Não pregue a você mesmo. Não faça das suas experiências, por mais arrebatadoras, o eixo, o centro, o cerne do seu ministério e da sua pregação. Agora notem vocês que diante de uma visão tão linda, tão extraordinária, eu diria até inefável, não dá para contar, ele diz, não é lícito contar, ele passa a descrever os seus sofrimentos. A partir do versículo 7, eu convido você para observar isso comigo. Então notem vocês algumas verdades que queremos destacar aqui. Primeiro, que o sofrimento
é inevitável. Olha o verso 7: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Veja a questão de causa e consequência. Para que não me ensoberbecesse? Foi-me posto um espinho na carne. Pergunta: de onde vem esse espinho na carne? De Deus ou de Satanás? E a resposta óbvia é: veio de Deus. E por que sabemos? Por causa do propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Porque existe uma coisa que o diabo faz 24 horas por dia, é trabalhar para você ser um balão, um pavão, cheio de soberba. Agora notem vocês que fala de um espinho na carne. A palavra espinho no grego é uma seta aguda, é uma lasca de lenha que enfia na sua carne, é algo doloroso. E provavelmente Paulo esteja se referindo aqui exatamente ao que ele se refere em Gálatas 4, 14 a 18, quando diz que ele pregou o evangelho pela primeira vez na Galácia por causa de uma enfermidade física. Não consta a Bíblia que Paulo tenha saído doente de Antioquia da Síria, quando saiu para a primeira viagem missionária, mas consta que ele chega no primeiro destino da viagem missionária, na Galácia do Sul, nas montanhas do Cáucaso, Antioquia da Pisídia, Icônio, Derbe e Listra, doente. Então, muito provavelmente, contrai essa enfermidade no trajeto. Os historiadores querem dizer que isso aconteceu em perto da Panfilha, onde o jovem João Marcos retornou para Jerusalém, uma região pantanosa, alagadiça, com forte incidência de malária, e muito provavelmente Paulo pega uma malária aqui, que lhe dava uma dor de cabeça alucinante, afetando inclusive a visão. É óbvio, irmãos, que não há um consenso entre os estudiosos da Bíblia sobre o que vem a ser de fato esse espinho na carne de Paulo. Por exemplo, João Calvino pensou que o espinho na carne de Paulo eram as suas perturbações espirituais, as tentações que o afligiam, as limitações da sua natureza humana corrompida. Por exemplo, Lutero pensou que o espinho na carne de Paulo eram as suas perseguições e a oposição que ele enfrentava na pregação do Evangelho. Eu, particularmente, não sei o que os irmãos imaginam e pensam, eu acredito que o espinho na carne de Paulo era exatamente esta enfermidade física, que doía na sua carne, que era como uma ferpa na sua carne, que ele provocava dores, desconforto. E ele então entende que esta enfermidade, esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás para lhe esbofetear, foi colocado nele com um propósito, para que ele não se ensoberbecesse. Talvez você pergunte: bom, mas se o espinho na carne veio de Deus, como é que Satanás batia na cara dele com esse espinho? É porque este é o papel de Satanás. Quando a providência na sua vida é carrancuda, e às vezes é, porque às vezes, irmãos, é preciso entender isso, essa pregação triunfalista que rodou o Brasil na década passada. Se você é crente mesmo, você não pode ser pobre. Se você é crente mesmo, você nunca pode ficar doente. Se você é crente mesmo, você anda só de carro chique. Se você é crente mesmo, você tem que morar num apartamento de cobertura. Se você é crente mesmo, não tem problema, você é filho do rei vencedor e não tem problema na sua vida. Isso é uma falsa pregação. Isso é um falso evangelho. Porque se Paulo fosse olhado por esse crivo, então ele era muito ruim. O cara era pobre, doente, perseguido, injustiçado, todo lado que chegava, problema em cima dele, acusado falsamente, morreu pobre, morreu sozinho, morreu lá jogado numa masmorra, saiu de lá para ser degolado.
não deixou fazendas, nem dinheiro guardado em ouro. Ele deixou para nós um legado, o glorioso e bendito Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Agora, quando você passa por uma situação difícil, Satanás chega. Você está vendo aí? Você não é crente? Você não é servo de Deus? Você não anda com Deus? Está passando uma magrela aí. Se Deus amasse você mesmo, você não estava nessa não. Mas o Senhor Deus, ao colocar, porque preste atenção no que está escrito, foi-me posto, é algo intencional, é algo proposital, é algo deliberado. E Deus então permite a providência carrancuda para que Paulo não sofresse o que ele mais temia no ministério, ser desqualificado. Então preste atenção numa segunda coisa que está acontecendo aqui, a oração não atendida. Olha comigo os versos 8 e 9. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados irmãos, aqui Paulo enfrenta um outro tipo de sofrimento, que você está passando por um problema, um espinho na sua carne, uma enfermidade física, uma dor latejando em seu corpo, e você ora, e você torna a orar, e você insiste com Deus em oração, e Deus não escuta. E Paulo era um homem de oração, e Paulo era um homem que orou por várias pessoas doentes, e elas foram curadas. E Paulo viu o poder de Deus agindo, aliviando das dores, aliviando da enfermidade, trazendo cura e até ressurreição. Porque o Eutico estava morto, ele orou por ele, Deus restaurou a vida. E agora ele ora por ele mesmo. E o seu corpo está sendo surrado por uma dor. É uma ferpa, uma lasca de lã enfiada pontiagudamente na sua carne. E Deus diz: não, eu não vou atender. Eu não vou tirar. E Deus explica por quê. A minha graça te basta. Eu não vou tirar a dor. Eu vou lhe dar poder para enfrentá-la. Eu vou lhe dar capacidade de suportá-la e superá-la. Porque eu tenho um propósito maior na sua vida. Que você mantenha-se humilde. Que você mantenha-se quebrantado. Que você mantenha-se dependente de mim, para que você passe esse legado para as futuras gerações, que o maior perigo que um homem enfrenta na vida não é a ausência de dor, é a soberba no coração. Segundo lugar que eu quero trabalhar com vocês sobre a questão do sofrimento, é que o sofrimento não é apenas inevitável, mas o sofrimento é indispensável. Indispensável. Para que o sofrimento é indispensável? Em primeiro lugar, versículo 7, para que você e eu não nos ensoberbeçamos. Irmãos amados, nós temos que tomar muito cuidado, porque o diabo é muito sutil. Muito sutil. Se você se lembra do filme O Advogado do Diabo, você se recorda como é que o filme termina. Às vezes o diabo entra por um lado, não consegue, ele tenta por outro lado, e se a porta está fechada, ele busca outra alternativa, e ele está sempre rodeando a gente para nos devorar. Nós precisamos ter cuidado, porque há determinados pecados que eles não são vistos assim com tanta clareza, e eles não são tão chocantes, e eles não são tão escandalosos. E eles às vezes veem como virtude, autoafirmação. A nossa sociedade valoriza muito isso, as pessoas que se autoafirmam, as pessoas que se autoelogiam, as pessoas que se autoposicionam, as pessoas que recebem admiração e aplausos.
E notem vocês que a igreja de Corinto estava dando portas abertas para os falsos apóstolos, exatamente porque os falsos apóstolos se elogiavam, eles se enalteciam, eles se apresentavam como os homens grandes, poderosos, extraordinários. E Paulo humilde, Paulo quebrantado, Paulo pastor da igreja, 18 meses, passou privações em Corinto. Foi preciso que outros irmãos de outras igrejas viessem a Corinto para sustentar Paulo, para pagar o salário de Paulo, para Paulo ser pastor da igreja de Corinto. E Paulo não abriu a boca para pedir nada, para exigir nada. Ele continuou trabalhando, fazendo tenda e sendo sustentado por outras igrejas, mesmo passando privações para ser pastor daquela igreja. E aí vieram os falsos apóstolos: não, nós somos os grandes homens, nós temos experiência arrebentadora. Esse Paulo não tem credencial nenhuma. E Deus manteve o espinho na carne de Paulo, diz: meu filho, eu vou manter esse espinho e vou lhe dar graça, vou lhe dar graça, porque você é grande, não é quando você se enaltece, você é grande quando você depende da graça, você é grande quando você é humilde, você é grande quando você entende que tudo vem da minha parte para sustentar você. Então, irmãos amados, o sofrimento ele é necessário para gerar essa dependência de Deus. Versículo 8 deixa isso claro: por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Deixa eu dizer algo aqui que todos vocês têm plena ciência. Quando você está bem, bem de saúde, bem financeiramente, bem com a família, bem com os amigos, bem na vida, tudo um mar de rosas, a tendência nossa é nos acomodarmos. O sofrimento tem em si o poder de botar você de joelhos. Não é que Deus é sádico, não é que Deus gosta de ver a gente sofrer. É que quando chega o sofrimento, você sabe quão vulnerável você é, quão pequeno você é, quão limitado você é, quão dependente de Deus você é. Você está doente, ok. Que adianta você ter dinheiro? Você poderia ter dinheiro para ir no melhor hospital do mundo, mas o melhor hospital do mundo não pode curar a sua enfermidade. E aí você pode estar nadando em ouro, que não adianta. Você tem que ser humilde, você tem que ser quebrantado. Então Deus permite o sofrimento para que você entenda a sua completa e total dependência de Deus. Ainda mais, por que Deus permite o sofrimento? Versículo 9, confira comigo: para mostrar a suficiência da graça de Deus. Então ele diz: a minha graça te basta. Irmãos amados, como isso é precioso, como isso é precioso. A maior necessidade nossa não é de saúde, a maior necessidade nossa é da graça de Deus. Há um ditado popular no Brasil: tendo saúde o resto é que leva eito, leva peito. O negócio é ter saúde. Ter saúde é uma benção, não é não? Claro que é uma benção. Devemos cuidar da nossa saúde, devemos velar pela nossa saúde, mas a maior necessidade nossa é da graça de Deus. É a graça de Deus que nos basta. Paulo entendeu isso. Paulo compreendeu que a graça de Deus é melhor do que a vida. Louvado seja o Senhor. Mas em quarto lugar, irmãos, o sofrimento é necessário para trazer fortalecimento do poder. Olha o que ele diz aí: a minha graça te basta porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. É na fraqueza. Veja você que existem diversas formas de poder. Quando o camarada chega e diz: meu poder está na força dos meus músculos, não é bonito isso? Há concursos de força bruta, força humana, força dos músculos. Há outros que têm poder do dinheiro. A revista Forbes, há poucos dias, lançou a lista dos 100 bilionários do Brasil. Há outros que têm poder político, poder da caneta, poder das decisões, sejam elas sábias ou insensatas, mas tem poder de tomar decisões que vão influenciar milhões de pessoas. Mas bendito seja Deus, irmãos,
Eu estou falando de um outro poder. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É você estar doente e você está feliz. É você estar fraco e está fazendo a obra de Deus. É você estar sendo humilhado e criticado pelos outros e está manifestando a glória de Deus no ministério bonito, íntegro, para o louvor e glória do Senhor. É você estar desprovido de recursos financeiros, mas você está enriquecendo a muitos. É você não tendo nada, mas você possuindo tudo. Este é o poder de Deus. Louvado seja o Senhor. Mas, amados, eu gostaria de olhar ainda para concluir, e em vários aspectos, como o sofrimento na nossa vida é pedagógico. É pedagógico. C.S. Lewis disse que Deus sussurra nos nossos prazeres e grita em nossas dores. A vida, disse alguém, ela chega a ser até engraçada, porque primeiro a vida dá a prova, para depois ensinar a lição. E aqui eu quero destacar algumas verdades desse texto. Primeiro, há um propósito divino em cada sofrimento. Entenda isso, irmão. Deus não é sádico. Deus não quer ver você sofrer sem propósito. Os puritanos diziam com muita eloquência, Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Se você está enfrentando um sofrimento, saiba disso, Deus está trabalhando em você. Deus está esculpindo em você a beleza de Cristo. O próprio Jesus aprendeu pelas coisas que sofreu. Então o sofrimento na nossa vida é pedagógico e é proposital. Não nos ensoberbecermos. Segundo lugar, o sofrimento é possível que Deus resolva revelar-nos o propósito do nosso sofrimento. No caso de Paulo, Deus revelou. Paulo está sofrendo, tem uma ferpa enfiada na sua carne, está doendo, é desconfortável, ele ora e torna a orar, e ora de novo, e Deus responde, meu filho, eu não vou tirar esse sofrimento, eu não vou curar você dessa enfermidade, porque eu tenho um plano nisso. Você tem ficado preocupado, ao longo da sua vida, você esmurra o seu corpo para você não ser desqualificado, pois então, eu vou lhe dar um espinho na carne, vou impor um espinho na sua carne, para que você entenda uma coisa, você vai depender de mim, você vai andar na minha presença, você vai entender uma coisa, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Todo dia você vai entender que você depende de mim, e quanto mais fraco você estiver, mais o meu poder vai ser ressaltado na sua vida. Deus revelou e mostrou para ele o propósito. Terceiro, Deus nunca nos repreende se perguntarmos por quê, ou se pedirmos que Ele remova o nosso sofrimento. Preste atenção nisso. Paulo orou, 1, 2, 3, e Deus não dizia, para de orar, Paulo, você não confia em mim não? Deus não faz isso. Quando está doendo, irmãos, nós podemos lamentar sim. Aliás, tem mais salmos de lamentos do que de louvor na Bíblia. Você pode abrir o seu coração, você pode espremer o pus da ferida, você pode dizer, Deus, eu estou sofrendo, Deus, está doendo. Deus não censura você por isso. Quarto lugar, o sofrimento pode ser uma bênção na nossa vida, irmãos. Sofrimento em Paulo manteve-o no nível que ele sempre desejou, dependência de Deus. Às vezes, a circunstância é carrancuda e na hora você lamenta. Eu vou citar 2 exemplos. O primeiro deles, eu vou citar Jacó. Está lá escrito em Gênesis 42, 36. Jacó fez o seguinte lamento: tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e levar a Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. O contexto aqui é que os seus filhos já tinham ido ao Egito para comprar pão. Na primeira ida o Simeão ficou. Na segunda ida o José falou, se o menino não vier o tal do Benjamim, não adianta nem vir. E Jacó está lamentando, porque ele não sabe o final da linha. Ele não sabe o que está lá na curva. Eu quero dizer para você que Deus enxerga na curva, que Deus enxerga no escuro, que Deus sabe o fim da linha.
E de repente você está lamentando e reclamando e murmurando de algo que Deus está dizendo. Você nem sabe que história linda que eu estou escrevendo da sua vida. O final é um final de glória, o final é um final de alegria, o final é um final de celebração. O segundo exemplo que eu vou lhes dar é o exemplo de José, Gênesis 50, 20. José passou muitos anos de grande sofrimento, foram 13 anos, desde o dia em que foi vendido pelos seus irmãos, até o dia em que ele assumiu o trono do Egito. 13 anos, não são 13 dias, não são 13 meses, acusado, preso, injustiçado, mas em toda aquela providência carrancuda, Deus estava preparando este homem para ser o governador do Egito. E ele disse para os seus irmãos: vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bênção para a preservação da própria vida de vocês. Mas ainda, irmãos, Satanás pode querer tirar proveito do nosso sofrimento para nos atingir. É isso que o texto está dizendo. Para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. É claro que ninguém gosta de sofrer. E às vezes, quando você está sofrendo, Satanás bate na sua cara, afligindo você, humilhando você, tentando jogar você contra Deus, tentando você fazer duvidar da fidelidade de Deus, tentando fazer você questionar a bondade de Deus. E nós precisamos ter muito discernimento para não cairmos nessa. Lembra da história da mulher de Jó? Quando em virtude do sofrimento ela diz para o seu marido: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Precisamos ter muita cautela, meus irmãos, porque Satanás, astuto que é, adversário que é, vai tentar usar essa circunstância para endurecer o seu coração e fechar os seus punhos contra Deus. Mas ainda notem mais, Deus nos conforta nas nossas adversidades, é o que está escrito com toda clareza no versículo 9, então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e Paulo reconhece, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Deus não vai desamparar você. Por pior que seja a dor que você esteja passando, por pior que seja a crise que você esteja vivendo, por mais profundo que seja o vale, por mais escura que seja a noite, Deus vai estar do seu lado, Deus vai fortalecer, Deus vai animar, Deus vai consolar, Deus vai preparar você, Deus vai transformar você à imagem do seu Filho, para que você reflita a beleza dele e manifeste a glória dele. Mas eu quero ainda pensar com você. É que a graça de Deus, meu amado, é suficiente nas horas mais escuras da sua dor. É claro que você e eu passamos níveis diferentes de dor. Há poucos dias, no culto Conexão com Deus, apareceram 3 pessoas para falar comigo, aqui no gabinete do pastor Arival. E eu confesso a vocês que eu voltei para casa com o coração muito quebrantado depois daquela conversa. Vieram para agradecer, pastor Arival, para agradecer. As mensagens que esta igreja deixa no canal do YouTube. Ela diz: pastor, tem sido o nosso alimento. Eu falei: conta para mim um pouquinho da história. Aquela mãe, viúva, escuta a campainha tocar, 11h30 da noite. Ela pensou que fosse um vizinho. Ao abrir a porta, 2 homens entram armados e matam o seu filho, de 21 anos, na sua presença. Ela tinha 2 filhos, esse filho, uma menina. A menina contraiu um câncer, está em um tratamento de um câncer agressivo. E eu fiquei pensando: meu Deus, o que é que uma pessoa numa situação dessa tem para agradecer?
E ela nos contando que no meio desse mar de dor, ela encontrou as mensagens desta igreja. E que ela encontra um refúgio de paz, de experiência da bondade, da graça e do poder de Deus no seu coração e na sua vida. Não pensem vocês que eu encontrei 3, a mãe, a avó estava junto. Eu encontrei pessoas de cara triste, de coração amargo, de perguntas, de questionamento. Não, eu encontrei 3 mulheres com um sorriso no rosto e com gratidão. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Não há situação, por mais dolorosa que você esteja vivendo, que a graça de Deus não seja suficiente para assistir você. Por mais profunda que seja a sua dor, a graça de Deus é mais profunda ainda. Que Deus maravilhoso nós temos, que nos assiste. E o que eu quero dizer para você, para concluir, é que por mais dura que seja esta dor, mais profundo que seja esse sofrimento, na perspectiva da eternidade, das glórias que nos esperam, esse sofrimento é uma leve e momentânea tribulação. É que o sofrimento que você e eu enfrentamos hoje não pode ser comparado com as glórias por vir a serem reveladas em nós. Só mais um pouquinho, e nós estaremos com Ele. E Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque as primeiras coisas terão passado. Nós habitaremos com Ele para sempre, e sempre, sempre, onde uma alegria indizível e cheia de glória inundará a nossa alma. E nós reinaremos com Ele para todos. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.